Boa. Conseguimos resolver aqui a questão do YouTube. Então, quando falamos de dívida emocional, nós estamos falando de dívida financeira também. E todas elas estão associadas à culpa. Então, eu peço para que você realmente reflita sobre isso, né? Quantas dívidas existem na sua vida? Quantas coisas você não está devendo aí para no universo emocional e que está repercutindo na sua condição profissional, que muitas vezes você leva isso para o trabalho, aquela sensação de que nunca fez o suficiente, que sempre tem que fazer mais, porque não está bom, tem que fazer mais, tem que buscar mais conhecimento, tem que fazer mais. Não, olha, eu saí do trabalho hoje com a sensação de que as pessoas lá não ficaram felizes com o meu trabalho, porque eu estou com a culpa de que eu não dei o suficiente. E às vezes essa pessoa ela está em exaustão, mas ela continua lidando com a culpa de achar que não fez o suficiente. E olha, então, quantos lugares a culpa mora, né? Então, a culpa mora na minha relação emocional com a minha família, porque eu não posso evoluir, porque a minha família vai ficar ressentida sobre o meu ponto de vista, então eu continuo ainda agindo como criança. Não deslancho na parte profissional, né? Não dou o meu melhor, porque a culpa está consumindo toda a minha energia e eu fico com aquela sensação que não estou fazendo o meu melhor e lógico que quando eu tenho a sensação de que eu não estou fazendo o meu melhor, é porque eu não estou mesmo fazendo o meu melhor. Porque quando eu estou encaixada em mim, a tendência é eu fazer o meu melhor dentro daquilo, e se eu não fiz mais, é porque eu cheguei no meu limite enquanto maturidade para aquele momento que nós nos encontramos, né? A mesma coisa ocorre, então, com relação a dívidas, né, financeira. Se eu pensar na dívida o tempo inteiro, o que vai acontecer comigo? Eu estarei sempre em dívida, porque o meu raciocínio está raciocinando sempre a falta de, e não a abundância de. Então, é a ampulheta. Quem assistiu a minha palestra sobre prosperidade, eu até deixei uma imagem lá que mostra exatamente essa ampulheta, né? É a mesma força que eu tenho para gerar coisas boas na minha vida, é as que geram coisas também não boas. Mas se eu não tenho consciência dessa linguagem que está no meu inconsciente, o que acontece comigo? Eu continuo gerando mais e mais infortúnios na minha vida sem eu perceber. Então, por isso que hoje é o dia da gente curar a culpa. Uma vez que eu curo ela, seja ela instalada na minha história familiar ou qualquer outro lugar, valores distorcidos que eu tenho que vai além da minha família, eu libero tudo isso e aí eu tenho essa grande oportunidade de realmente me libertar. E a hora que liberta, o que acontece? Né? Vocês vão ouvir eu falar sempre essa palavra, né? Cultivar energia. Então, todo o meu propósito aqui, com todas essas linguagens, é para ajudar você a aprender a cultivar energia. Então, quando eu consigo ir lá, naquele arquivo onde está a culpa, né? Porque às vezes eu só percebo o peso da culpa. Ai, tô com dor na minha lombar, tô com dor nas pernas, tô com dor aqui. Aí você vai ver, nossa, mas por que é que eu tô me sentindo sempre em falta? Por que eu tô sempre me sentindo que eu não fiz o suficiente? Por que eu tô me sentindo como se a minha vida não andasse? Eu tô sempre puxando esse peso, né? Esse esforço, e parece que nunca vou a lugar nenhum, né? É claro, você está sustentando um monte de coisas que não é coerente com a sua natureza. Então, esses exercícios que eu dou, eles têm exatamente esse propósito. Você ir lá naquele lugar que está roubando a sua energia, a gente limpa, sabe, como se fosse uma ferida mesmo. Você vai lá, lava a ferida com sabão, esfrega, tira toda aquela carne morta lá, né? Depois você vem e faz o curativo. Então, a psicologia, de um modo geral, ela trabalha exatamente assim. Não tem essa coisa da gente ficar, nossa, não mexe aí não, porque vai doer. Não, às vezes a gente tem que ir lá e mexer, e dói mesmo, e dói. Você já imaginou que dor que não é? Você ter que falar para os seus pais, olha, sinto muito, vocês me trataram, me educaram, mas eu não quero mais ficar neste lugar, né? Esse lugar era... eu ficava muito confortável nele quando eu era criança, quando eu era adolescente, só que agora eu me tornei uma pessoa adulta.
Então, esse lugar não cabe mais. E eu vou assumir esse lugar. Quantas pessoas não assumem lugar porque não tem a coragem de chegar e se mostrar tal como é. E aí, vai carregando esse peso e, obviamente, que vai desenvolver as doenças físicas, né? Que são as doenças psicossomáticas, também são doenças psicossomáticas, a parte emocional e ou mental. A Jo Mendes está falando, meu Deus, vive endividada. Bem eu, então, você também percebe o quanto se sente culpada, né? Culpada, e acho que nunca está bom o suficiente. Se está assim, você já vai começar a compreender por quê. Porque a energia é a mesma, como a gente está dizendo, a energia psíquica é única. Eu só tenho essa energia psíquica, né? Quando a gente fala de energia psíquica, eu estou abarcando energia física, mental, emocional, né? Porque está nesse inconsciente, né? Nesse porão gigante que a gente tem. E é através dele que a gente faz a ponte com todas as outras manifestações sutis. E se eu estou o tempo inteiro prestando atenção em dívida física, né, dívida de dinheiro, eu não consigo entrar em contato com este lugar no meu inconsciente, achar esse portal que faz a conexão com a abundância existencial ou com a própria abundância do planeta. Então, quando a gente vai compreendendo isso, a gente fica muito legal. Porque aí a gente realmente se torna um ser dono do nosso nariz, né? E que a gente pode falar, não, agora eu entendi, então eu tenho que estar sempre mantendo o meu porão limpinho, né? E é isso, não é só a nossa casa que tem que ficar limpinha, nosso porão interno aqui também tem que ficar. E como que a gente faz isso? Acessando, que é o que eu vou fazer hoje no exercício. Nós vamos acessar isso para limpar e curar o que está impedindo que você realmente tenha energia em você para prosperar, para realizar coisas que colaboram com você. Vou olhar aqui nas minhas anotações se eu não deixei nada de importante para te falar. Falei, né, que o inconsciente não sabe a diferença da dívida emocional e da dívida financeira. Quando a gente cura a culpa, a gente cura também a nossa parte financeira. Se libertar da culpa é se libertar do passado, de pessoas, coisas que permitem vazamento de energia. Então, porque pode ser que seja só uma situação do passado, como pode ser uma situação do presente, é meu jeito de lidar com as coisas. Então, vamos imaginar que eu termine essa live aqui e saio daqui com a culpa de que eu não dei o recado, né? Pronto, já é suficiente, não tem nada a ver, até associado com outras coisas, mas é a minha forma de relacionar com as coisas. Às vezes eu sou tão exigente em excesso que eu travo. Então, ao invés de ser um momento de troca com você, onde eu me alimento dessa troca, porque é isso, quando a gente está gerando, que a gente está gerando movimento, gera energia e nos dá mais força, né? Quando a gente para de fazer as coisas, a gente para de gerar energia. Então, conforme eu estou fazendo esse movimento, eu estou o quê? Me abastecendo. E quanto mais eu me abasteço, mais eu prospero. Se eu terminar essa live e sair daqui com a sensação de culpa, é como se eu não tivesse feito nada. Por quê? Toda a energia que eu gerei aqui, eu consumi neste sentimento da culpa. Olha que interessante. Dá uma respirada bem profunda aí, presta atenção no seu dia a dia, onde é que você vive se sentindo culpada. E sabe uma das coisas que corrói muito a nossa culpa, né, que gera a nossa culpa? É a coisa de querer fazer tudo de uma vez só e às vezes não faz com a qualidade que você gostaria. Por isso que eu falo, respeite o seu jeito de ser. Cada pessoa tem um jeito de ser. E é muito importante que a pessoa respeite isso e faça tudo do que está dentro do crivo dela de percepção. Então, quando ela olha esse crivo de percepção e olha, e diz, não, tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Ufa, então aí eu não conservo a culpa. Olha mais um lugar que a culpa mora. Então, nós falamos que a culpa mora na nossa história familiar, o lugar quentinho que a gente tem lá, né, no ninho da família. A culpa pode morar no seu trabalho, né, de você fazer as coisas e não achar que fez o suficiente. A culpa mora onde você não se prepara direito e depois você fica se corroendo. E a culpa mora na parte financeira da sua vida. E assim, só estou usando 4 aqui, mas tem uma infinidade de outros locais. É que como a gente só tem meia hora aqui, eu não posso falar tanto, senão eu vou ocupar o tempo do exercício da cura.
O que mais eu falei aqui? Curar a culpa é mais que a moeda no cofre do inconsciente. Então, porque o que acontece? Cada vez que eu curo a culpa, é como se eu pegasse uma moedinha e colocasse lá no meu cofre, que é isso que eu estou chamando de cultivar energia. A Nath disse: às vezes sinto culpa porque acho que não dou atenção suficiente para os meus filhos. Então, você dá ou você não dá atenção para os seus filhos? E é isso. E qual o tempo que eu predisponho a dar atenção para os meus filhos? Então, olha, eu não tenho que me sentir culpada. Porque se eu tiver 2 horas para dar atenção aos meus filhos, é as 2 horas que eu tenho. E assim, ok, eu tenho os filhos, mas eu tenho uma vida amorosa para cuidar, uma vida financeira para cuidar, um trabalho, uma casa para cuidar. Então, são muitas coisas. E essa coisa da gente ter essa mentalidade de que a gente tem que estar 24 horas disponível para os filhos, isso não é verdade. Eu tenho que estar disponível para os meus filhos, aquele tempo que eu determinei, eles vão saber que aquele tempo eu tenho a minha mãe para mim. No outro tempo eu não tenho, mas só que quando eu estou também com a minha mãe, eu estou com a minha mãe. E eu estou com os meus filhos. Não vou fazer outra coisa. Então, o que adianta eu ficar 5 horas com os meus filhos? Eles estão lá e eu estou aqui no celular. Eu não fiquei com eles, né? Então, mas se eu ficar 1 hora brincando com eles, e eles sabem que todo dia, aquele horário, né, ou aquele momento é para eles, e o ideal é que tenha um horário definido, pronto, eles já sabem que aquele horário é a mãe deles. Isso não gera problema nenhum na evolução deles. O problema é se sentir culpado, mas não administrar esse ponto, né? E no caso da Nath, eu conheço um pouquinho, porque eu sei que ela trabalha, né? Que ela tem um monte de demandas. Então, vai ter um tempo restrito para os filhos, mas essa hora que tiver com os filhos, deve estar com os filhos. Eles precisam compreender isso. E é assim que a gente lida com essa eliminação de comportamentos que a gente tem que gera culpa, ok? Vamos ver o que mais eu anotei aqui. Seria isso as minhas anotações. Vocês querem fazer mais alguma pergunta antes da gente começar? Porque tenho 10 minutinhos para fazer o exercício. Vou passar um pouquinho, mas eu vou fazer em 15, tá bom? Enquanto isso, eu tomo uma água. Vocês pensam aí se quer compartilhar alguma coisa, se realmente também tem culpa, igual a Nath compartilhou. Então, vamos começar? Vou aumentar o som, vou pedir para que você feche seus olhos, encontre um lugar bem confortável. Vê se o som não for muito alto. Então, feche os seus olhos, vamos trabalhar a respiração. Lembrando que se você estiver em postura de meditação, a meditação para consciência supra-humana é esse movimento aqui, ó. Então, os elementos que se conectam aqui, ó, terra, água, ar, fogo e o éter. Aí o éter vira esse 8 aqui, ó. Tá dando para ver? Então, essa é a postura que ficamos, né? De preferência que a coluna fique bem retinha. E aí eu estou, então, na posição de exalar. Eu estou entregando para o universo. Solto tudo que eu não quero mais, principalmente a culpa. Então, eu inspiro, exalo. E depois deixo entrar um novo. Então, exalo. Se o som estiver ruim, pode colocar aqui, mesmo estando com os olhos fechados. Com os olhos fechados, a Fernanda está aqui, ela abaixa, tá bom? Ou aumenta. Então, respire bem gostoso, exale, entregando. E agora eu vou pedir que você crie uma tela mental. Como nós estamos falando da parte emocional, vamos usar a água para essa meditação. Visualize como se você estivesse num toboágua, todo fechado. E quando você sai dele, você cai num lugar como se fosse uma gruta no fundo do mar. E lá está cheio de oxigênio, você respira livremente. Você começa a passear nessa gruta. Você vai se deparar com vários tipos de peixes. Cada peixe desse representa uma culpa sua. Vai caminhando e vai observando cada um deles.
E amorosamente você vai acolhendo, vai colocando eles dentro de um ambiente bem bonito, todo iluminado. Observe o que representa essa culpa que você traz da sua história familiar. Observe a culpa por achar que nunca está fazendo o suficiente, seja com relação aos filhos, ao marido, com relação a si mesmo. Hoje somos muito cobrados para a ação e às vezes não temos tempo para descansar. Cada um deles é um peixinho representando este sentimento de culpa e você vai trazendo para este lugar todo iluminado. Se uma parte dessa gruta tivesse luz e eles estão na parte escura, vai recolhendo um a um. A culpa por nunca estar organizado o suficiente, a culpa por ter dito que não devia, a culpa porque deveria ter dito e não falou. Vai trazendo todas essas situações. Quanto mais você vai andando por essa gruta, vai ter um corredor longo. Você vai se aprofundando no seu inconsciente, buscando todas as suas inquietações. Se aparecer algum outro sentimento que não seja culpa, recolha. Significa que o teu inconsciente está maduro o suficiente para te proporcionar isso. Quanto mais vamos amadurecendo, este eu vai amadurecendo, maior é a chance da gente recolher tudo que está roubando a nossa energia. Continue recolhendo. Se aparecer alguma espécie diferente, amorosamente recolha. Se aparecer alguma coisa que não associa nada no teu inconsciente, pergunte para essa imagem o que ela significa na sua vida. Como você está aprofundando neste lugar do seu inconsciente, pode aparecer algumas outras emoções. Aparentemente, parece que não está associada à culpa, mas é certo que sim. O inconsciente ele é muito sábio. Quando nós damos a oportunidade dele manifestar, ele faz questão de trazer tudo que você precisa. Claro que dentro da maturidade de cada um. Continue recolhendo amorosamente tudo que gera culpa, que gera desconforto, que impede de você prosperar na sua vida. Continuo buscando cada uma dessas informações. Até um determinado momento que você se sente que colheu bastante informação, o que dá uma sensação de leveza, e observa que agora a luz que estava naquele ambiente onde você recolheu todas essas memórias, ela se abre e ilumina todo esse pedaço que você tocou. E você tem a sensação de respirar um ar puro. E todas essas imagens que você recolheu se transformou em energia pura. E quando você olha para cima, abre um portal. Você vai saindo deste lugar e vai subindo, subindo. Subindo, voltando para o lugar aonde você está. Respire. Deixa essa luz agora envolver todo o ambiente onde você se encontra. Visualize essa luz expandindo, envolvendo a sua família, envolvendo o seu trabalho.
E agora, mentaliza como você quer lidar com a sua semana. Como você vai dividir o seu tempo. Pega este tempo, se você trabalha 10 horas, 12 horas, que você se mantém em estado alerta, multiplica isso por 7 dias, vê quanto tempo dá e veja quanto tempo você tem para sua família, quanto tempo você tem para o trabalho, quanto tempo você precisa para sua higiene, alimentação, para sua organização financeira, para os seus estudos, enfim, crie a sua mandala aí no teu mental. Lembre-se de deixar o espaço para o seu lazer, para aquele momento único onde você fica só com você. Isso não é lazer, é um momento do estar com você, acessando o seu sutil. E observe a sensação gostosa de estar no controle da sua própria vida. Agradeça ao teu inconsciente, ao teu centro superior, toda a parte sutil que habita em você, por proporcionar essa experiência, permitindo que você tenha mais clareza sobre si mesma. E vai retornando aos poucos, relaxando, se mantendo assim, mantendo ao longo da sua semana deste jeito, se propondo a cada dia se fortalecer mais. Essa é uma palhinha de uma das meditações e do exercício de cura que eu dou lá no curso de prosperidade. Quem se interessar, sentir que o coração aí diz para ir um pouco mais, né, e absorver mais informação, as inscrições estão abertas. É um valor bem simbólico, porque eu quero que muitas pessoas façam esses exercícios, abram mão desse monte de coisa que tem no inconsciente, porque não sabe que existe isso. E por isso que sofre tanto. E nós já passamos da hora de ser donos de nós mesmos, ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre o exercício? Se sentiu bem? Se conseguiu visualizar alguma coisa? Só dá um joinha aí para eu saber se está todo mundo bem. Porque é um exercício aparentemente simples, mas para alguns a vivência é forte, para outros, no entanto. Ok, então, eu não, estou desejando uma excelente semana para vocês. Valeu, valeu. MB Cunha. Ah, é a Mariana. Valeu, Mariana. Que bom que você assistiu. Depois você compartilha comigo como foi a sua vivência. A Gra também. Mendes. Que bom que saiu mais leve. Essa é a sensação que dá mesmo. Cada vez que a gente mergulha nisso, dá uma sensação de leveza gostosa. Andréia, obrigada. É uma delícia compartilhar isso com vocês. Vocês não têm noção do quanto é valioso esses pequenos momentos que a gente se dá o direito de meditar com essa intenção da cura. Ok? Então, um grande beijo para todos vocês, uma excelente semana e até segunda-feira. Segunda-feira eu estou de volta, vou pensar num exercício legal. A Gra também está falando leveza, exercício muito gostoso. Manda no Instagram para mim o que vocês gostariam que eu curasse na segunda-feira que vem. Aí eu faço a cura em cima do que vocês compartilharem. Se tiver vários assuntos diferentes, eu faço um sorteio, tá bom? Então, beijo! Até ficou bastante gente.